Bom dia, meus queridos e maravilhosos alunos. Sejam bem-vindos, sim, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Geografia. Galerinha, hoje em nossa aula vamos finalizar o caderno do aluno, a nossa apostila número 3, tá? E vamos finalizando aí com o capítulo 13, Produção e Circulação de Riqueza. Na indústria, principalmente na área industrial, hoje temos a produção proveniente da agricultura, pecuária e o extrativismo, tá? Mas isso lá no século 13, 14 ou até na pré-história já sim trabalhava o artesanato. Depois do artesanato veio a manufatura e com a manufatura a industrialização. E na sequência, galerinha, lá na Inglaterra, tá bom? Lá no século 18 veio a Revolução Industrial. Temos a Revolução Industrial 1, a 2 e a 3. Lembrando que a última, número 3, é sim a Revolução Industrial que globalizou o comércio, gerando um grande recurso externo e externo, que foi fragmentando todos os países aí e desenvolvendo uma economia social, o socioeconômico, tá bom? Também vamos falar um pouquinho da produção de bens intermediários e bens de consumo, tá? Isso vai ficar lá para o finalzinho da aula. Para entender, galerinha, a produção e circulação de riquezas, temos que falar do artesanato à atividade industrial. Lembrando que o artesanato é um modo de produção de bens por meios manual, tá? Então, quando falamos em artesanato, falamos que todo artesanato, naquele período, tá bom? Lá na pré-história também, tá bom, galerinha? Onde o homem já quebrava um recurso natural, como a pedra, lapidava a pedra para o corte, tá? Deixando ali laminoso, algo cortante, um pérfuro cortante, e já utilizavam um recurso natural para meio do artesanato. Simples assim, galerinha. E com os passares de centenas de anos aí, foi se lapidando, o homem foi utilizando os recursos naturais para gerar bens materiais. Isso é muito importante, tá, galerinha? O artesanato é a mudança de um recurso natural que vai gerar, sim, um bem material, tá bom? E na sequência, depois da evolução do artesanato, o homem manufaturou. O que é manufatura? É o crescimento em massa, aonde vai sim gerar lucros, tá? Lucros cada vez maiores, decorrentes da produção da manufatura. Aqui embaixo temos uma foto aonde é utilizado o artesanato, né? É a prática do artesanato em massa, onde temos uma cadeia gerando grandes quantidades, tá? Então temos a grande produção em massa para consumo das pessoas. E isso vai sim criar um valor em alta escala, tá? Então é onde acontece essa transição. E na sequência, óbvio, depois da produção da manufatura, vamos falar um pouquinho da industrialização. Lembrando que depois da ação do homem, da criação de recursos materiais vindo do recurso natural, vai gerar lá na frente o consumo crescente, onde uma alta escala, tá? Depende da produção desses tipos de recursos materiais vindo dos recursos naturais. E sim, ao longo de centenas de anos atrás, o homem começou a se moldar, né, e entender que o artesanato não supria a necessidade de consumo. Então o homem começou a industrializar, tá bom, galerinha? O mercado consumidor foi crescendo, né? O homem exigia mais demanda por matéria-prima e houve um incremento, tá, da mão de obra, da mão de obra do trabalhador. Então o trabalhador já não utilizava somente aquelas ferramentas para produção de artesanato. Ele dependia de equipamentos mais avançados, como o desenvolvimento tecnológico. Então o homem começou a industrializar, criar um mecanismo para a produção em massa, tá bom? Então a Revolução Industrial, ela deu seu início aí
nessa parte da evolução, do crescimento, gerando grandes recursos de bens materiais provenientes da matéria-prima natural. Então, ó, em massa, começou a se produzir, né, em escala muito grande, principalmente na Revolução Industrial, que o professor provavelmente já trabalhou com vocês. Aí depois, com a industrialização, que veio a invenção de máquinas movidas a combustíveis fósseis, como o carvão mineral. E depois do carvão mineral, lá na Revolução Industrial, veio o petróleo, que é sim outro recurso, como vocês já sabem, fósseis. Olha aquela logística que o professor falou. Novamente o homem utilizando recursos naturais, como o carvão para queima de combustão, gerador de energia, como o petróleo também. Então o homem já vem lá do período pré-histórico, né, da pré-história, onde vocês aprenderam, onde o homem quebrava a pedra para cortar, para se defender, para caça, né? Ao longo de alguns anos à frente, aí, centenas de anos à frente, o homem também foi se moldando ali com artesanato, com os artesãos, né? Criando utensílios para a mão para o uso do homem, para o crescimento da evolução humana, e depois, lá na frente, a industrialização, criações e invenções de máquinas movidas a combustíveis fósseis, onde tinha uma grande produção em alta escala, tá bom? Em que vocês podem visualizar a cidade da Inglaterra, tá bom? É uma imagem, é um desenho, que naquela época a fotografia não existia, né? O homem moldava as imagens através de desenhos. A cidade da Inglaterra teve sua paisagem completamente alterada, tá bom? Onde era uma área de campo, uma área de monicultura, onde as pessoas produziam o seu próprio alimento para consumo próprio, aonde o homem veio, modificou a industrialização, começou a criar ferramentas e fábricas para a evolução, maquinários para a evolução lá do século XVIII ao século XIX. Tá bom, galerinha? Aqui tem a prática da leitura também, que vocês vão estar executando, entendendo um pouquinho mais, principalmente da Revolução Industrial, que promoveu assim grandes mudanças, tá, galerinha? E não apenas no modo de produção, mas sim no modo de consumo e distribuição disso aí, tá? Em muitas propriedades rurais, dentro da Revolução Industrial, acabou-se gerando grandes áreas industriais e também retirando grandes áreas ali de pequenos produtores. Isso vai caber, mas a história está explicando direitinho para vocês. Vamos falar um pouquinho também da Revolução Industrial, diferentes momentos que aconteceu, lembrando que a primeira Revolução Industrial possibilitou o aumento da produtividade e, consequentemente, altos lucros. Mas também tinha o trabalho escravo. Tem o lado desculpa, galerinha, o lado produtivo, né, da produção em massa, do crescimento econômico, principalmente da Europa, mas também tinha os lados negativos, né, insalubres, áreas insalubres, que são áreas insalubres, áreas sem condições de trabalho, onde tinha a exploração e o trabalho escravo, tinha a retirada de famílias das suas terras para o crescimento das grandes indústrias entre si, tá? Aí, ao longo do século XIX, principalmente durante a segunda metade aí do século XIX, as atividades industriais expandiram-se para outros países da Europa, como França, Alemanha, Rússia, e conseguiram também alcançar outros continentes, como o Japão lá na Ásia, os Estados Unidos na América do Norte. Isso começou a levar grande parte desta revolução do mecanismo do desenvolvimento de máquinas produtivas para o mundo inteiro. Então o mundo começou a se industrializar, começou a criar ferramentas através de grandes recursos naturais, como o aço, na verdade todos os tipos de metais, tá? Para a produção, principalmente da infraestrutura, o crescimento das grandes metrópoles e cidades espalhadas pelo mundo, e entre outros aí, tá bom? Também, galerinha, peço desculpa, caiu a internet,
Tive que fazer um pequeno corte aqui, tá bom? Mas é sequência da nossa aula, tá bom? Falamos da Revolução Industrial, demos início aí no estudo, falando um pouquinho da produção, principalmente do desenvolvimento em cima da produção em massa. Lembrando que a Revolução Industrial deu início lá na Inglaterra, né? E lá no século XVIII, com um processo de crescimento da industrialização, das fábricas, principalmente fábrica de tecido e materiais voltado à infraestrutura. Na época que o professor está falando aqui, o país possuía um grande poderio naval, tá? Então, esse poderio naval é a transição da produção através dos oceanos, tá? Então, tudo que a Inglaterra produzia naquele período da Revolução Industrial, na metade do século XVIII, era escoado para a Europa em si, né, o crescimento de toda a Europa, mas também o crescimento, o desenvolvimento estava chegando à América do Norte e também à Ásia, tá bom? Primeira Revolução Industrial, como o professor já falou, lá da Inglaterra, para chegar até a nova Revolução Industrial, que tem como base hoje o mundo, principalmente países desenvolvidos. Tá? A segunda revolução industrial, neste momento a produção industrial diversificou-se amplamente, outros tipos de indústrias foram criados. Tá? Então, nos momentos de produção depois da primeira revolução industrial, veio a segunda revolução industrial com o desenvolvimento mais tecnológico visando a área automotiva, eletrodoméstico e a produção química, tá? Produtos químicos como produto de limpeza, agrotóxicos, entre outros aí que alavancou, ajudou ao crescimento dentro da área fabril, que são as fábricas, ligas metálicas, que vai desenvolver ferros para a construção, a infraestrutura de grandes países e tudo isso graças aos grandes recursos retirados lá, como o professor já falou, como os combustíveis fósseis, primeiramente o que alavancou a Revolução Industrial como o carvão, na sequência o petróleo chegando na segunda Revolução Industrial, aonde inflamou mais a produção automotiva, também a área siderúrgica, né, com grande potencial de infraestrutura, aí, o crescimento de grandes cidades, metrópoles e megalópolis, e também a grande produção de substâncias químicas, que vai dar uma sustentação à área cosmética, à área farmacêutica e diversas áreas aí. Tá? Então, a modificação lá da Revolução Industrial, com a área têxtil, grande produção de tecido e também a área voltada a desenvolver recursos metálicos, na segunda Revolução Industrial ela já se moldou, né? Além de fabricar somente matéria-prima, ela começou a produção de produtos finais, como carros, equipamentos eletrodomésticos, tá bom? E também a transição de produtos químicos voltados à área, diversas áreas aí, né? Como o professor, área de cosmético, área de tratamento hospitalar também, como remédios, entre outros aí, tá bom? Então, teve aí uma grande diversidade de produtos na segunda Revolução Industrial, tá bom? E vamos falar, para finalizar, um pouquinho da terceira Revolução Industrial, marcada por um acentuado desenvolvimento tecnológico motivado aí, é uma grande motivação, a Revolução Técnico-Científica Informacional. Então, através de meios de comunicação e um sistema bem desenvolvido no século XX, né? O crescimento tecnológico aconteceu de uma forma muito rápida e inflamou boa parte das sociedades aí espalhadas pelo mundo, principalmente com a informatização crescendo até os dias atuais aí. Vocês podem observar que cada vez mais existe mais facilidade
com o meio tecnológico. As pessoas estão se adaptando lá no ensino fundamental, lá no comecinho, lá no berçário também, né? A lidar com softwares, programas, componentes eletrônicos. Lembrando que isso não acontecia, tá, no século XVIII, nem XIX, meus queridos alunos. Não existia acesso à tecnologia igual existe hoje. Vocês estão cientes disso, né? E a terceira revolução industrial veio aí no século XX com a robótica, com a mecânica, com a engenharia elétrica, com a inteligência artificial, trocando aquele trabalho manual, o trabalho exercido pelo homem, por equipamentos eletrônicos, principalmente voltado a robôs. Você pode pegar a área automotiva hoje no Brasil, é uma área que tem uma grande produção, principalmente na Zona Franca de Manaus, que fica lá na região norte do Brasil. Existem diversas multinacionais lá que utilizam um mecanismo robótico, tá? Trocando a mão de obra, o braçal, e colocando robôs para fazer esse tipo de serviço. É ruim? Sim, galerinha. Por isso que é a importância do estudo, da capacitação dentro da área da informação, né? Por isso que eu sempre falo para vocês, eu sou sim da área tecnológica, sou de TI também, trabalho numa multinacional que é a BRF, a Sadia, e lá o processo ele vai se moldando a cada momento, né? É uma evolutiva, onde as pessoas estão usando o equipamento, o mecanismo tecnológico para o desenvolvimento de mais informação, tá? Vocês pegam a agricultura hoje no Brasil, ela sim tem um lado de plantio manual, sim, mas também existe o lado mecanizado da situação, aonde tem se trocou o trator por grandes colheitas, né? Esqueci o nome do equipamento, mas é um maquinário que ele já faz a triagem, em vez de ele fazer a retirada, não, ele só faz a retirada, ele faz a extração do milho, da soja, e já coloca de forma mais prática e fácil, o que geralmente 100 pessoas estariam fazendo no campo, simplesmente o equipamento faz isso em 1 hora, né? Então é uma coisa muito rápida. Isso tudo é automatizado dentro de um sistema que foi desenvolvido dentro da Revolução Industrial, a nossa terceira Revolução Industrial, que é a Revolução Técnico-Científica da Informação, ou Revolução Técnico-Científica Informacional, tá bom? Podemos observar aqui embaixo uma foto, né, de uma montadora, tá bom? Essa montadora provavelmente não está discriminada aqui, deixa eu ver, tá? Linha de produção automotiva, automática, né? De automotivos, na verdade, automatizada dentro da Sérvia, que fica lá no leste europeu. Então vocês podem ver que essa área automobilística, essa grande produção de carros aqui, tem um mecanismo. Então tem vários setores aí que vão se moldando o carro e geralmente é tudo robotizado. Quantas pessoas deixaram de trabalhar para colocar os robôs? Então existe um mecanismo que está se adaptando através do meio dos polos tecnológicos, onde está cada vez mais utilizando um sistema mais pragmático, né? Onde é mais eficiente, ele é mais rápido e muito mais rentável. Então o recurso deste carro gerado geralmente seria 4, 5 vezes mais demorado, muito mais 4, 5 vezes mais caro do que a mão humana trabalhando ali. Então por isso que a profissionalização, a capacitação de um bom profissional, a importância dos estudos vai ser importante para o futuro, tá bom? Agora, galerinha, aqui sim, vou responder a primeira alternativa que fala, né? Um pouquinho, o mapa a seguir mostra que os níveis industriais de concentração de indústrias são bastante desiguais entre países, considerando o nosso mapa aqui, Mundi, nosso mapa do mundo. Aqui temos a identificação através da legenda, isso aqui é uma legenda, tá, galerinha? Que aqui dá a colocação dentro do
mapa mundi. Vocês podem observar centro industrial de grande porte. Vocês podem observar que na América do Norte temos aqui bastante polos. Também na Ásia, observem aqui Tóquio, Seul, Hong Kong, que fazem parte ali da Ásia, de países asiáticos. Também temos um pequeno polo na África, tá bom? Joanesburgo, que fica próximo também, é um ponto estratégico devido a estar próximo às águas oceânicas. Temos a Europa, tá bom? Paris, Londres, Moscou, que também faz já parte da Ásia, são polos industriais que visam a grande produção de grandes multinacionais, tá bom? Aqui temos no Brasil São Paulo, Buenos Aires e Santiago, que são polos voltados ao escoamento da sua produção. O que é escoamento? É quando toda aqueles bens materiais produzidos através de grandes recursos naturais, não só naturais, também como minerais ou combustíveis fósseis, a extração de petróleo, gás natural e carvão, é escoado, tá bom, galerinha? Para o mundo, através dos portos, onde são atracados grandes embarcações e são retirados e escoados pelo mundo, negociado pelo mundo. Aqui temos a primeira pergunta: qual continente apresenta maior número de países com baixa industrialização? Como o professor já falou, a África, sim, é o continente que possui menos produção, apesar, tá, galerinha, disso tá se moldando ainda, tá? Isso aqui há 40, 50, 60 anos pode mudar, mas a África, até os dias de hoje, é sim um lugar onde tem poucos recursos naturais, principalmente fósseis, né? Recursos como petróleo, gás natural, carvão, porque não tem muita sedimentação, não existiu muita vida e um clima favorável à produção de recursos. Então, também tem aquela questão cultural, tem a questão de crescimento ao longo da história, né, que define basicamente isso. Na América, quais países são atualmente industrializados? Quais os países aqui da América do Norte, galerinha, que são mais industrializados? Como o professor falou, sim, Estados Unidos e Canadá, que são países que têm sim. Olha que legal, inteligente que acontece na América do Norte, galerinha. Provavelmente em história vocês aprenderam que a América do Norte ela foi colonizada pelos ingleses. E junto com a colonização, ao longo lá da Revolução mais para frente, da Revolução Industrial, veio esse investimento, tá? Esse desenvolvimento econômico e que foi gerando grandes bens e também a ligação entre a América do Norte com a Europa, porque boa parte da Europa fala o inglês, né? E a língua e a colonização, a transição entre a Europa e os Estados Unidos era rotineiro, então também se alimentou pela questão socioeconômica, que é a evolução da economia junto à sociedade, e também o clima, tá? As grandes riquezas naturais que existem dentro da América do Norte. Lembrando que aqui embaixo o México, que faz sim parte da América do Norte, não existe grandes polos industriais, tá? Tem lá na cidade do México, mas não é comparada com a América do Norte e nem a Europa. Aqui temos mais algumas questões que vocês vão estar respondendo, podem visualizar, tá bom? Qual a situação do Brasil? Sim, o Brasil é classificado como país de industrialização, mas recentemente podemos afirmar que é subdesenvolvido. Temos um grande polo de industrialização, mas de matéria-prima, tá bom? Escoamos boa parte da nossa produção para a Ásia, Europa e América do Norte. Como assim, professor? Por exemplo, a industrialização de alimentos, tá? O Brasil, sim, é o maior produtor alimentício do planeta. Temos um bioma devido a uma climática, né, uma formação de clima adequado que favorece essa grande produção de alimentos aí e que vai ser escoado de forma industrializada para o mundo. Aqui temos uma pergunta referente ao hemisfério norte e sul. Eu vou deixar vocês estarem respondendo para não puxar muito a aula de hoje.
Aqui, galerinha, temos o processo de produção de um computador, por exemplo. Olha o que a globalização fez, tá? Podemos observar que hoje o mundo produz meios e bens de consumo à população, mas boa parte da produção ela depende de vários países, tá? Porque vários países sim têm a sua produção daquele recurso, tá? E acaba englobando. Vou dar um bom exemplo aqui. Estados Unidos tem o processador, que é a memória do computador no México, montagem, que é a mão de obra mais barata para montagem. Taiwan, a placa de vídeo, provavelmente grandes recursos de exportação, alimentaram grandes indústrias aqui que fabricam esse tipo de processador, ou desculpa, galerinha, de placas de vídeo, de uma forma muito mais rápida, produtiva e com baixo custo. O teclado da China, também pela mão de obra mais barata e também pela tecnologia de desenvolvimento. Malásia, placas, também com acesso da tecnologia e polos industriais. Coreia do Sul, Filipinas e Tailândia. Então vocês podem observar que está globalizado, né? O mundo inteiro está voltado à produção de bens. E geralmente cada localidade, cada país tem sim sua produção específica. Então facilita a produção geral. Geralmente tudo é escoado aqui para o México. Todos esses produtores aqui, principalmente a Ásia, tirando os Estados Unidos que tem um processador e o México que faz a sua montagem, o resto da produção sim vem da Ásia. É escoado até o México, onde tem a sua montagem final. Olha a transição comercial acontecendo aí. Olha a globalização e desenvolvimento de produtos, bens para o consumo próprio. Tipos de indústrias, tá? Temos 3 tipos aqui para estar falando. A indústria de bens, de produtos ou indústria base, que é aquele que transforma matéria-prima e bens que serão utilizados para outras indústrias. Aqui, galerinha, então tudo o Brasil se encaixa nos bens, tá, de produção, indústrias de base. Então o Brasil é uma indústria de base que fornece sim a matéria-prima, como petróleo, recursos minerais, como minério, que vai se tornar minério, né? Recurso natural que depois de retirado se torna minério, se cria um valor de comercialização. Indústria de bens intermediários, produzem equipamentos, tá? Máquinas e equipamentos necessários para outra indústria. Então, bens de produção vai para o bem intermediário, que vai produzir máquinas e equipamentos necessários para outras indústrias devido a recebimento da matéria-prima, e depois a indústria de bens de consumo produzem bens que serão utilizados diretamente pelo consumidor. Então, a indústria de bens de consumo é sim a indústria final, tá bom? Então, ela já processa tudo que ela já recebeu e vai diretamente para o consumidor, tá bom? Então, ela confecciona o produto final, principalmente como cosmético, produto alimentício, bebidas, carnes, laticínios, entre outros. Vamos imaginar assim, bens de consumo. Você vai produzir carne, óbvio, você vai abater o boi, né? E antes de matar o boi lá, de você mandar para a área de corte, você precisa da ração, que vem do bem de produção, tá? Ah, mas eu preciso de uma máquina para a limpeza, a higienização, o corte. Opa, vem dos bens intermediários. E o meu bem de consumo final, que vai sim produzir ou confeccionar o elemento final, que é o produto, certo? Ok, galerinha? Comércio, como o professor falou, tem o comércio interno e externo. Lembrando que interno é a comercialização dentro do nosso próprio país ou continente, tá? Isso acontece quando falamos dentro do nosso continente porque existem os blocos econômicos, tá? Mas o mercado interno é sim comercializado mercadoria dentro das fronteiras de um país, tá? O comércio externo é quando é feita a venda, a exportação, a venda deste produto e ele é direcionado para outro país, tá? Então aqui, ó, vou dar um bom exemplo do mercado externo. Aqui no Brasil temos a grande produção de carne e a gente acaba escoando para a Ásia, tá bom?
a Ásia acaba se alimentando do nosso produto externo. Agora, o interno é o que é localizado, o que é vendido, o que é produzido, os bens e fins dentro de um país, tá bom? Mas vocês podem ver o fluxo de comércios de produção industrial, não alimentício, da área de indústrias, tá? Sai boa parte da Ásia para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para a Europa. Vocês podem observar aqui a setinha, ó, uma grande produção industrial, principalmente da área tecnológica, tá? Tudo que está envolvido aí com a área tecnológica, celular, televisão, computadores, entre outros produtos tecnológicos, principalmente a área automotiva também, é produzida lá como o professor falou, lá na Ásia, retorna para os Estados Unidos, igual o México, que tem a sua produção de matéria de montagem, monta e escoa para a Europa, para o Brasil e para o mundo inteiro, tá? Então aqui fica bem prático e fácil você entender a complexidade do mercado interno e externo. Lembrando que o comércio interno, a negociação interna é quando acontece a comercialização das mercadorias, dos bens e serviços prestados e formados dentro da fronteira de um país. Então, é dentro. Externo é o lado de fora, é quando é feito vendas como exportação ou compra, que é o importado, tá, de mercadoria entre países. Existe essa negociação que é a entrada e saída, é o fluxo de entrada e saída da mercadoria, ok? Aqui temos também uma questão, observe as setas, tá? Porque há diferença de espessura entre elas. Então, quando vocês olharem aqui a leitura, vocês vão observar que existe um fluxo. Aqui embaixo está mostrando, tá? Dentro da legenda, a quantidade, que é a concentração. Aqui fala a quantidade mais em milhões, tá, galerinha? Então o tráfego está entre milhões aqui, menos de 100 milhões, de 300 milhões e mais de 300 milhões. Aqui tem muito intenso, intenso e moderado. Lembrando que o Brasil, sim, é um comprador moderado. Lembrando que dentro do Brasil vai, sim, para Argentina, Paraguai, Uruguai, tá bom? Também recebe do Japão, o Chile, entre outros países aqui da América do Sul, mas a grande porcentagem, o grande fluxo sempre vai estar dentro dos países de primeiro mundo, tá? Principalmente dentro dos continentes da América do Norte, Europa e Ásia. Como eu falei, né, aqui também vocês vão fazer uma leitura de serviços. Que são serviços? Serviços também fazem parte do setor terciário, é a terceira etapa da economia. Eles englobam em uma grande diversidade de atividades: educação, pesquisa, saúde, limpeza, saúde, estética, lazer, transporte, comunicação, administração pública, finanças, entre outros. São serviços prestados dentro de um país ou continente, tá bom? Então, os serviços prestados como escola, saúde, todos os serviços, limpeza. Quando você vai no shopping, de repente você utiliza aquele espaço e vê uma faxineira limpando aquele espaço, sim, é uma prestação de serviço gerado dentro de uma empresa, dentro de um país, tá? Ah, professora, escola particular, sim, é serviços, tá? Tá dentro da área econômica como serviços. Pode ser oferecido tanto para uma empresa quanto para um indivíduo, tá? Então, a prestação de serviço é as pequenas empresas e grandes empresas que prestam algum tipo de serviço para a humanidade. Então, além de diversos fatores, também levam ao aumento da demanda de serviço. Lembrando que, olha aqui, ó, serviços prestados aumenta a demanda, tá? Caso tenha mais investimento, caso a economia cresça, a demanda de prestação de serviço é muito grande. A globalização da economia, com essas empresas, produzem os seus produtos em diversas pontas do planeta. Então, quando acontece a prestação de serviço em escala, ela acaba também se filiando a outros países e formando uma empresa multinacional. Igual a Sky, todo mundo tem Sky em casa, a maioria tem Sky. A Sky é uma empresa da Europa, onde ela presta serviço em mais países, tá?
Então, isso é uma prestação de serviço. Aqui também a continuação de prestação de serviço, que vocês vão estar lendo. E aqui vai entrar as questões que o professor vai estar elaborando para vocês, referente a esses capítulos trabalhados da aula, o capítulo número 12 e 13. Tá? Então, vai cair sim o que está voltado ao capítulo 12, que são as riquezas do nosso país, e a produção e circulação das riquezas no capítulo número 13. Agradeço a presença de todos. Dúvidas, podem me chamar. É muito conteúdo para o professor estar trabalhando com vocês. Fiquei pendente com uma aula aí no plantão de dúvidas, que não estava com internet, estava com probleminha de conexão, mas eu estou esperando aí vocês se posicionarem, ver melhor data e horário para a gente estar fazendo uma aula mais diversificada, mais presencial aí, e estar debatendo esses assuntos referentes à economia do nosso planeta. Agradeço a presença de todos, vou estar disponibilizando esses exercícios lá no Classroom, e não se esqueçam, meus queridos, também na plataforma do SAS temos as questões avaliativas da apostila, referente ao capítulo 11 ao 13. Agradeço a presença de todos e até a nossa próxima aula.